Bom dia. Bom, muito bom dia. Hoje, nossa aula aqui, de 10 de abril de 2025, temos como convidado o professor Danilo, professor aqui da casa, da URGS. Além disso, também, além de ser jurista brasileiro, também é juiz dos Estados Unidos, ele se formou, né, é graduado em Direito nos Estados Unidos. Autor de diversos livros já clássicos, e que hoje vai contribuir conosco com a aula sobre... Desculpa, peguei errado aqui. O professor Danilo é outro. Deixa eu só... Eu acho que nós vemos... Achei aqui. Buscas e apreensões na era digital. Contingências epistemológicas. Tá? Então, nós sabemos que a ciência ela tem um setor que é a epistemologia. Se nós vamos considerar hoje que a epistemologia é um setor da ciência muito importante na matéria de prova. Né? Então, sem mais delongas, vamos aproveitarmos o nosso professor Danilo, passo-lhe a palavra e agradeço mais uma vez pela gentileza, meu amigo. Tá? E vou ficar ali de frente para poder aproveitar o máximo. Muito bem, bom dia a todos que estão aqui, que também nos assistem aí telepresencialmente. Bom dia. Um bom dia especial ao professor Ângelo, uma honra, um querido amigo, professor por quem tenho grande admiração já há muitos anos, professor reconhecido, conhecido, merecidamente prestigiado. Então, eu me sinto, assim, até orgulhoso, né, pelo convite que recebi do professor Ângelo. Como eu disse, o convite do professor Ângelo é uma ordem que a gente acata e não discute. Mas, meus amigos, como disse o professor Ângelo, né, eu fiz um percurso acadêmico que eu próprio reconheço não é todo comum, porque e tem a ver com o que vamos falar hoje aqui, porque depois de ter percorrido todo o trajeto acadêmico que normalmente não é os acadêmicos percorrem no Brasil, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eis que eu, quando terminei aqui 12 anos na direção da faculdade, eu resolvi recomeçar, fazer uma graduação em Direito nos Estados Unidos, com todas as dificuldades que isso, para uma pessoa já não é tão jovem, que não é um falante nativo do idioma dessa graduação, tive que enfrentar. Além de ser um estrangeiro, quem já estudou no exterior, ou quem já viveu no exterior, sabe que a condição de estrangeiro é sempre uma condição com certas peculiaridades. E assim aconteceu, mas eu realmente quis fazer a graduação em Direito numa faculdade americana, porque sentia que era necessário exatamente para entender melhor o tema sobre o qual eu pretendo hoje falar, que é uma espécie de percurso que nos traz ao que eu chamaria hoje do quarto momento, um momento muito difícil, complicado, que desperta paixões e ódio ao mesmo tempo, que conduz a decisões erráticas, nós vamos ver no mundo todo, a respeito desse novo universo das provas digitais e do que vem a ser realmente aprender algo no mundo digital. Porque qualquer um de nós, quando imagina a figura da busca e apreensão, logo pensa nos objetos tangíveis. A história da busca e apreensão é uma história ligada ao mundo físico, né? Ao mundo tangível. Eu consigo aprender um carro, eu consigo aprender um computador, eu consigo aprender as coisas, não é, que estão no mundo sensível. Mas a grande verdade que nós vamos examinar na sequência é que hoje a teoria e prática da apreensão tem pouco a ver, ou menos a ver com o mundo sensível, e mais a ver com o mundo intangível. E isso coloca, digamos assim, em choque uma série de pré-compreensões que nós temos que exigem uma
uma releitura, um adornamento, digamos assim, ainda instável, tá? Então, isso, e voltando, eu dizia, e resolvi, então, me aventurar nessa graduação para quem já é graduado, exatamente porque sempre entendi que a common law, nós temos ou não, está anos-luz à frente das provas ditas tecnológicas. E lá, este drama que nós começamos a viver já é sentido há muitas décadas e já vem sendo trabalhado. E está chegando para nós. Está chegando para nós. Numa obra clássica, até Klaus Rogall dizia, isso nós estamos falando, vejam, amigos, da década de, eu acho que essa obra ele escreveu na década de 80, já então ele dizia que o réu efetivamente deixou de ser objeto do processo. Toda aquela tradição inquisitorial em que o corpo do acusado era feito objeto de prova através da tortura, isso evidentemente faz parte do passado e o réu se transformou em sujeito do processo, sujeito da relação processual, sujeito de direitos. Mas Klaus Rogall dizia, modernamente o réu, entretanto, se transformou, dizia ele, numa figura poliédrica, porque ele voltou a ser o protagonista da prova não com o seu corpo, mas com a sua fala, com seus e-mails, com a sua vivência digital, os lugares onde ele vai, as transações financeiras que ele faz. O processo contemporâneo, se vocês pensarem na experiência assim, do dia a dia, aqueles que atuam no foro, vão ver que o réu, normalmente, com a sua performance na vida, voltou a ser o grande protagonista da prova. E muitos levaram, então, a questionar, será que não estamos trazendo de novo o réu como uma espécie de, vamos dizer assim, mimetizando de novo a ideia do réu como objeto do processo? Se Klaus Rogall disse, então, respondeu que não, e a resposta é negativa, evidentemente. O que se verifica é uma transformação do próprio universo de interesse probatório. Como eu disse, que deixou o mundo tangível e passou para o mundo intangível, mas isso coloca problemas, tem colocado problemas, né? Nós vamos ver aqui, recentemente, 2025, vejam que coisa curiosa, enquanto o STJ decidiu, ou decidir, no mês de abril, se não me engano, não, finalzinho de março, que a captação de uma imagem, não sei se viram esse precedente, causou grande, sim, furor, que está até no nosso grupo ali, alguém colocou, não sei quem foi, no nosso grupo que nós temos ali no departamento, o STJ, quer dizer, monocraticamente, decidiu que usar o sinal captado por uma câmera, um poste, câmera pública, sem autorização judicial, vejam, de novo, coisas intangíveis, imagens, captaram o entra e sai do réu em determinado horário com certos petrechos ali. O STJ, numa decisão monocrática, é verdade, decidiu que era prova ilícita porque era preciso autorização judicial, estava sendo feita uma busca e apreensão que violava a intimidade da pessoa. Veja coisa curiosa, na mesma semana, eu até trouxe precedente, eu quero falar depois, na mesma semana, o segundo circuito dos Estados Unidos, da Corte de Apelação dos Estados Unidos, decidiu, o segundo circuito, exatamente o contrário. E num caso em que não se tratava de uma câmera estática, era uma câmera que foi dirigida com zoom para a entrada da casa do acusado. Então, vejam, situações repetitivas que acontecem no mundo todo, não é um problema essencialmente brasileiro. Aliás, a prova, isso é uma coisa que a gente precisa ter presente, a prova nunca é um fenômeno essencialmente nacional ou regional, é um fenômeno universal. As dificuldades lá nos Estados Unidos e brasileiras convergem, porque os meios tecnológicos, né, circulam livremente. Então, nós temos aí um exemplo de choque, de visões muito diferentes. Então, este percurso que eu quero fazer, e, na verdade, eu acho que não vou concluir, tenho certeza que não concluirei com um diagnóstico. Esse diagnóstico não existe ainda, não existe no Brasil, não existe
nas duas grandes experiências de common law, Estados Unidos, Inglaterra, lá também é um tema aberto, é um tema atualíssimo. Um dos casos que eu quero examinar no final, que é o caso, não sei se vocês tiveram conhecimento, Silk Road, né? Caso que recebeu perdão agora do presidente Trump. Ulbricht, que foi condenado, acho que a prisão, não sei se não foi nem prisão perpétua, Ulbricht foi indultado agora, faz acho que uma semana, um caso, do ponto de vista probatório, extremamente discutível. Eu tive a felicidade de estudar, esse caso nós estudamos numa disciplina lá de direito probatório, na graduação, nos Estados Unidos, nós estudamos esse caso nos mínimos detalhes, né? E quero dizer a vocês que, claro, sem entrar em juízo de valor sobre o indulto que foi dado a Ulbricht, no caso Silk Road, o caso era realmente assim polêmico do ponto de vista das práticas probatórias que foram praticadas. Então, eu, como disse, eu não vou chegar a um diagnóstico, né? Mas eu vou chegar pelo menos a um problema, né? No passado, eu acho que o professor Ângelo estava com o livro ali na mão, não sei se foi esse que nós publicamos, da trilogia. Pois hoje, eu acho que nós vivemos o quarto momento, professor Ângelo. Eu falei ali numa trilogia nos direitos probatórios de terceira geração, né? Até o ministro Schietti comentou comigo que ele citou lá num acórdão a questão dos direitos probatórios de terceira geração. Eu acho que nós passamos agora para a quarta geração. E essa geração, eu vou chegar nessa geração, mas não vou, assim, não tenho opinião formada, estou trabalhando nisso agora, na segunda edição até, quero ver se termina esse ano, esses direitos de quarta geração. Então, eu começo, já que falei de 2025, eu começo esse percurso, que eu convido que os senhores me acompanhem nesse percurso, um acórdão de 1762, esse acórdão é importante. Por que um acórdão de 1762 para falar de provas digitais? Porque é o começo de tudo. É um acórdão famoso, é um acórdão famoso na common law, é um acórdão lá muito famoso, é um acórdão que se diz que representa um grande marco, né? O professor Pedro Kenny já disse, eu estava conversando, poxa, mas olha a data aí, né? Olha a data e olha a independência. Exatamente, ele ocorre assim já prenunciando o que viria, Antic versus Carrington. O pessoal chama de acórdão Antic. O que aconteceu aqui? Um cidadão compareceu a um juiz londrino, cidadão chamado Antic, e disse que uma determinada pessoa estaria fazendo publicações sediciosas contra a coroa britânica. Tá? Ele apenas relatou isso. Publicações, acho que abriu aqui, deixa eu ver. Deixa eu fechar. E pode só entrar hoje à tarde? Que horas? 14h40, lá no aeroporto. E entrou alguém aqui. Eu vou estar em reunião e depois eu tenho exame. Me lembrem. Não é do doutor Amália nem do doutor Nildo. Entrou aqui um áudio, uma interceptação. Assim. Não. E agora? Voltei? Estamos ouvindo. Então, esse cidadão chegou perante esse juiz londrino e disse: o que fez o secretário de Estado expediu um mandado de busca e apreensão em desfavor do suspeito. E os agentes do rei, então, entraram na casa do suspeito e fizeram uma grande busca e apreensão, né? Este foi o primeiro caso que se tem notícia no mundo da common law, né, em que se disse o seguinte: não, mas uma busca e apreensão dos papéis dessas pessoas, é um acórdão longo até, foi julgado pelo King's Bench. O King's Bench seria o equivalente, na época medieval, vamos dizer assim, ao nosso antigo... Seria o nosso STJ, o King's Bench. Era um tribunal do rei, não é? Julgava em nome do rei, e eu não vou ler porque não dá tempo, mas é muito interessante, eu tenho aqui prescrito o mandado que foi expedido
basicamente, era um mandado genérico, amplo, e que dizia que, uma vez ingressando na casa do suspeito, que lá se retirasse tudo o que fosse de interesse da investigação. Não é muito diferente dos mandados que, atualmente, já estou pulando assim, quase chegando no quarto momento, não é muito diferente dos mandados que, por exemplo, permitem o espelhamento de HDs. E os HDs, atualmente, são quase que a casa do ser. É possível até... Eu temo que se promover um espelhamento do meu HD e se utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial, eu temo que até meus pensamentos talvez sejam de alguma maneira revelados e possam ser retirados dali. Né? Coisas que talvez nem eu saiba, rotinas ou inclinações que até eu mesmo conscientemente desconheço. E veja o que disse o King's Bench, foi um caso que limitou o poder do rei, causou uma grande comoção, disse o seguinte, que o secretário de Estado não pode deferir um mandado tão amplo para abrir portas, cofres, caixas, vasculhar todos os livros do acusado, buscar qualquer tipo de informação, qualquer publicação. Este tipo de mandado não se justifica. E aí, eu não vou ler tudo aqui, não é? E este mandado, prossegue a decisão do King's Bench, foi dado sem qualquer oitiva, sem qualquer exame, sem qualquer hearing, sem qualquer prova de que ele realmente é o autor. O magistrado não tem um poder dessa magnitude. E segue basicamente, não é, fazendo aí, enfim, tem toda a fundamentação, acórdão grande, é um inglês muito interessante, assim, um inglês clássico até, né? E acaba dizendo, então, que este mandado representava uma intrusão indevida na intimidade, na privacidade daquele indivíduo. Então, observem, os senhores, 1765, não é? Já uma preocupação com com a intrusão assim ilimitada, desmedida nos assuntos e na intimidade de alguém. Não tem nada, né, assim, para nós modernamente, né, é algo que a gente compreende perfeitamente, mas já então surge, né, esta linha que eu quero acompanhar, a preocupação com a privacidade, com a ruptura desse limite, não é, assinado ao indivíduo. Agora eu salto para 2006 e vejo um contexto totalmente diferente, também é um caso clássico da Common Law, foi julgado em 2006, é o caso Jardines. Vejam, interessante, o policial recebeu uma denúncia anônima de que esse cidadão Jardines tinha uma plantação de maconha dentro de casa, chamada marihuana indoors, né? Aliás, andou acontecendo. Aliás, eu acho que tivemos um caso agora, recentemente, muito parecido com este aqui. Foi noticiado aí em algum informativo. Então, esse policial recebeu esta comunicação e o que ele fez? O portão da casa do Jardines estava aberto. Estava aberto. Então, ali, e esse foi o raciocínio do policial. Bom, aqui entram carteiros, entram deliveries, né? Está aberto, está fechado. Então, Jardines não pelo menos não comunicou uma pretensão de que não se pudesse ir até a porta da casa dele. Tá? Nos Estados Unidos, esse também é um tema, a curtilage, que é essa varanda que precede a porta. Né? E há toda uma construção de que há uma autorização implícita a entrar na varanda da casa, que você pode ir até lá e bater na porta, você não precisa de autorização. Então, o que fez o policial? Ele entrou, só que ele entrou com um cão farejador. O cão farejador se aproximou da porta, cheirou ali embaixo, farejou e acusou que ali, do lado de dentro da porta, existiria maconha. Com base nessa informação, um juiz expediu um mandado de busca e apreensão e, realmente, lá, então,
se apreendeu drogas. A pergunta do tribunal foi este ato do policial. Esta é a pergunta que eu até faço para todos os colegas, porque esta foi a pergunta. Este ato do policial de ingressar na passarela que levava até a porta e captar os odores emanados de dentro da casa através de um dispositivo, que no caso era o cão. Isso é outra coisa. O dispositivo que ele usou foi um cão farejador. Foi uma busca e apreensão? Foi essa a questão que a Suprema Corte Americana decidiu. Por quê? Se foi uma busca e apreensão, meus colegas, tinha que ter mandado. Só o juiz, quarta emenda, pode fazer buscas e apreensões. E aqui também, salvo as pessoais, salvo as revistas pessoais, que podem ser feitas sem mandado, desde que haja fundada suspeita. Mas aqui não. Vejam, a pergunta foi, houve busca e apreensão no ato de utilizar esse dispositivo para captar emanações odoríferas que saíam da casa? Colegas aí, telepresenciais, façam assim, não me enxergam isso, ou façam assim. Houve busca e apreensão, doutora Ana? Houve? Houve. O doutor Nido, o senhor acha que houve busca e apreensão também. Os senhores aqui, quem acha que houve busca e apreensão, pode levantar a mão aí. O professor Ângelo está isento. O professor Ângelo é professor, está isento. Busca. Sim, até se pode dizer, mas basta para nós, né? Basta, houve uma busca, que é a busca sem apreensão. Né? E até, às vezes, a apreensão sem busca. O senhor acha que houve, então? O senhor não... Pois é, não houve. Não houve, só para tornar o debate. Bom, resposta da Suprema Corte, houve busca e apreensão. A Suprema Corte entendeu, neste caso, que houve busca e apreensão por várias razões, isso nós vamos ver mais no final, mas é só para mostrar como o conceito de busca e apreensão começa a se tornar um pouco instável. Nós podemos começar a divergir se realmente aconteceu a busca e apreensão. E eu já mencionei aqui, agora. Não, vejam, foi em março mesmo. Que dia do mês é hoje? Hoje então foi em março, eu anotei, desculpe, foi 6 de fevereiro de 2025, sexta turma do STJ, 6 de fevereiro. Entendeu que aqui houve busca e apreensão. Vejam, exigível autorização de autoridade judiciária competente para a fixação da câmera a fim de monitorar a movimentação na casa do recorrente. Agora eu pergunto aos senhores, a movimentação na casa do recorrente é algo público? O entra e sai é público? Se eu quiser hoje para frente da casa do professor Ângelo, na casa não, eu vou ter que entregar, o professor Ângelo mora num verdadeiro palácio, numa zona bucólica maravilhosa, mas eu posso ir lá e me parar na frente da casa do professor Ângelo, certo? E eu fico lá olhando, quando ele entra, quando ele sai, eu vou anotando, saiu tal hora, chegou tal hora, eu anoto quem entra, quem sai, eu anoto o que ele compra, numa dessas eu até vou remexer no lixo dele, o caso do lixo é um outro caso, polêmico também no mundo todo, né? Não vamos deixar o lixo de fora, porque introduz uma questão, eu estou só lá observando, né? É público, né? Há uma máxima do direito inglês, né? The eyes cannot trespass, os olhos não podem violar a privacidade de ninguém, assim, na via pública. Os olhos não invadem. Né? Se eu estiver aqui olhando e alguém abriu a sua cortina e eu estou vendo o crime ali, eu estou quieto aqui olhando. Então, vejam, a Câmara estava ali, nessa Câmara aqui, ela já estava ali, era uma Câmara municipal, eu acho, e o STJ disse, então, exigível autorização de autoridade judiciária competente para a fixação da referida Câmara a fim de monitorar a movimentação na casa do recorrente. E, nesse contexto, a ação realizada é ilegal, e declarou a ilicitude da prova. E, como eu disse, sim.
Isso. Se ter uma música legal Sim, foi isso. Quem tiver interesse nisso, o cão farejador, eu acho que ainda precisa ser muito estudado no Brasil. O acórdão fundamental do cão farejador é o caso Place. Se quiser, procure aí na internet, vai achar. US v. Place. O cão farejador muito utilizado nos aeroportos, né, para farejar malas, não é? É um contexto diferente, não estamos falando da casa de ninguém, estamos falando de um pertence, não é? E o cão farejador utilizado em abordagens de trânsito, né? Aqui no Brasil se vê pouco, mas se utiliza também. Nos Estados Unidos é muito. Eu mesmo, não é? Fui, nos anos que morei lá, várias vezes me pararam com o cão farejador. Como eu nem beber eu bebo, né, professor? O professor me critica que eu nem vinho tomo. O professor Ângelo é um verdadeiro enólogo. Então, não cheiraram nada, não acharam nada. Graças a Deus, não tinha nada para achar. Mas é comum. E é uma coisa... A Suprema Corte acabou dizendo que o cão farejador é uma prova sui generis, não se comprometer a Suprema Corte americana. Mas é um ponto de partida para quem quiser. Agora, vejam um caso, eu já tinha citado, até eu tenho o caso aqui, que é esse United States v. Harry, que foi julgado em, vejam, março de 2025. Né? Este caso... Que coincidência, Brasil foi 6 de fevereiro. Este aqui foi no segundo circuito em 7 de março de 2025. Mas o que disse aqui o tribunal? Disse basicamente o seguinte, no que nos interessa. Eu até tinha separado um trechinho. Olha só. Depois nós vamos entender até porque essa foi a decisão. Aqui era diferente. Era uma câmara dirigível. Não era uma câmara pública, foi instalada pela polícia, dava zoom, pegava imagens de dentro da entrada de um estabelecimento, na verdade era um escritório, né? E eles viram ali o entry e sai de pessoas levando um paper bag, assim, né? Claro, era típica operação de tráfico, típica operação, as imagens diziam tudo, né? E o que o tribunal disse? Olha, ele deixou a porta aberta. Assim, a porta estava aberta para quem quisesse ver o que se passava lá, no corredor. Né? Essas interações ocorreram na via pública. Ninguém pode pretender privacidade do que realiza na via pública. Tá? Vejam, estou preparando o terreno, porque este quarto momento coloca isso, o quarto momento que nós vivemos hoje, professor Brasil, coloca este dado em questionamento. Será que tudo que se passa na via pública realmente está imune, no nosso caso, ao artigo 5º, a privacidade, a necessidade de mandato? Nós vamos ver um caso que foi julgado, o caso Carpenter, que colocou esta premissa, e esta é a premissa hoje que está mais, digamos assim, mais em choque, dando noção, já adiantando, que a principal noção que eu acho que eu posso, hoje, assim, que eu gostaria de trazer, é a noção de privacidade quantitativa. Esta é a noção mais recente que os juristas da Common Law estão fazendo, estão construindo, que, além da privacidade quantitativa, que é essa que se passa dentro da minha casa, tá? É essa que se passa na minha conta bancária, as minhas comunicações telefônicas, nasce um conceito de privacidade quantitativa decorrente de captação de volumes muito grandes, inclusive de informações públicas. O exemplo que é utilizado para construir o conceito de privacidade quantitativa, ou seja, uma privacidade nova, se opõe àquela que nós conhecemos, que é a qualitativa, que é essa, da minha casa, das minhas conversas, do que eu falo com o meu psiquiatra, do meu histórico médico, não é? Dos medicamentos que eu tomo, das viagens que eu faço,
dos lugares que eu frequento, dos restaurantes onde vou. Essa privacidade quantitativa, ela foca um outro conjunto de informações totalmente diferentes. Ela trata do problema chamado do High Volume Collection Evidence, as provas, a inteligência artificial, que capta um volume gigante de informações, processa essas informações e, claro, numa metáfora, chega a dizer até aquilo que você talvez tenha pensado, né? O que esteja até pensando. Então, esse trajeto, tudo isso que nós estamos vendo aqui, vai desembocar nesse conceito novo, que é o conceito, professor Ângelo, eu acho que assim, o objetivo seria este. Nós vamos ter que lidar com a privacidade quantitativa. Ela está aí, nós vamos ver em casos brasileiros. Mas voltando aqui ao caso Harris, o que eles disseram? Harry não fez nenhum esforço para esconder o entra e sai da sua casa, né? A câmera ficou fora da casa, né? Veja como esse caso até a gente fica na dúvida, porque eles penduraram a câmera um cercado que existia na garagem. Isso foi muito discutido no acordo. Bom, mas houve uma intrusão física aqui, porque a câmera foi atachada ali. Eles desprezaram, era um cercado que estava distante da entrada da casa, né? Não podia haver aí uma expectativa de que as pessoas fechassem os olhos, virassem a cara, né? E assim prossegue para dizer, veja que interessante, seria altamente incoerente num estabelecimento em que se fazia negócios, que era um escritório, não é? Alguém supusesse que as pessoas não olhariam para o próprio estabelecimento. Ao contrário, o estabelecimento onde se faz negócio normalmente quer que as pessoas olhem e percebam a existência deles. E, portanto, não poderia haver nenhuma expectativa de privacidade, e o tribunal, então, diz que a prova foi perfeitamente vista. Então, vejam um conflito de visões. Então, se nós chegamos aí, podendo, e foi o que eu falei no artigo que o professor Ângelo gentilmente trouxe para a aula, até eu acho que 20, 30 anos atrás, nós poderíamos falar que o conceito de privacidade, e que se relaciona com a necessidade de intervenção judicial, a privacidade, a necessidade, a ruptura da privacidade, a necessidade da intervenção judicial. Tá? Esse conceito, então, ele atravessa uma trilogia. Esta trilogia está, hoje, a trilogia de que eu falei nesse artigo, está ultrapassada ao quarto momento. O quarto momento é o momento da privacidade quantitativa, do mundo virtual. Mas vamos ver essa trilogia. A trilogia, ela é exposta por 3 acordos. Esses acordos circularam o mundo todo. E aí eu até justifico até para a minha família, que não gostou, né? Quando eu fui fazer uma graduação, a minha filha não gostou, minha mulher não gostou no meio da pandemia. Mas por que eu fui fazer uma graduação em Direito nos Estados Unidos? Porque realmente vem de lá isso. Vem de lá. Se nós quisermos ver o artigo 157 do CPP, é uma cópia quase que inteira da doutrina norte-americana, não é? Das exclusionary rules, é uma cópia, né? Realmente é um sistema que exporta direito probatório. Essa trilogia, né, do conceito de intimidade e do seu correlato conceito do que caracteriza uma busca e apreensão, ela é dada por 3 acordos, sobre os quais eu quero falar agora. Olmsted, Katz e Kilo. Eu escrevi sobre esses 3 acordos naquele artigo. E nós vamos acrescentar aqui o acórdão Carpenter, que é um acórdão mais recente, ele é um acórdão de 2018, que modifica radicalmente a organização dessa trilogia. E ele modifica, e depois nós vamos ver por quê. O caso Olmsted, ele confirma essa concepção de privacidade que estava aqui no Acórdão Entic de 1765. É a chamada concepção proprietária da privacidade. Tá? Proprietária no sentido de ingerência física. Violar a intimidade é violar
a fisicamente alguma coisa. É ingressar e se apossar de um local fisicamente determinado. Esta ideia, que é a tradicional, ela foi consagrada no caso Olmsted. O que aconteceu no caso de 1928? Chamada teoria proprietária. A proteção à privacidade, ela tem por objeto lugares e coisa. Nós vamos ver como isso foi mudando até chegar no quarto momento. Essa é a pergunta que cabe hoje. O que se protege hoje? Será que são lugares e coisas? Em 1928, a ideia básica era lugares e coisas. Vocês viram aqui no acordo de 1765, o que se protegeu aqui? Se protegeu a casa do sujeito. Mas como é que vai entrar na casa, abrir as gavetas, pegar os livros, pegar as anotações, abrir os cofres? Este acórdão Olmsted, ele consagra, ele reafirma essa longa tradição de proteção de coisas e lugares. O que aconteceu aqui? É muito interessante. O FBI estava investigando, foi na época da lei seca, o FBI estava investigando infrações da lei seca, né? E, então, eles colocaram não sei como chamar isso aqui, eles colocaram lá na fiação do telefone, eles começaram a captar o quê? Os sinais. E fizeram uma interceptação, propriamente dita, né? Com cabos e sinais. Né? Mas onde é que foi colocado esse cabo e esse sinal? Este é o detalhe do caso. Não foi dentro do quarto de Olmsted. Não foi na casa de Olmsted. Foi na fiação que estava na viatura. Ninguém invadiu nenhum lugar de Olmsted, ninguém entrou na casa dele, ninguém entrou lá, como a gente vê nos filmes, né, da máfia. O cara entra lá no quarto, abre a caixinha, põe um gato ali e some. Não aconteceu nada disso, foi tudo na rua. E aí, evidentemente, no processo foi arguida a ilicitude dessa prova, tá? E o que disse o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Americana? Disse o seguinte, que, interpretando a quarta emenda, né, que não se pode, veja, em 1928, isso era uma coisa altamente tecnológica, então, né, professor André? Quer dizer, poxa, conseguiram fazer uma interceptação sem entrar na casa do sujeito. Né? E a Suprema Corte confirmou esse entendimento, dizendo que as proteções da quarta emenda, não é, no interesse da liberdade, não justificam uma expansão dos seus termos, além do sentido de pessoas, que é a linguagem da quarta emenda, pessoas, casas, papéis e propriedades. E, portanto, não houve busca e apreensão proibida. O que se dizia, se você vai ler o acordo? Não, eles captaram sinais eletromagnéticos. Ninguém entrou em nenhum lugar protegido. Isso a gente não aceita, né? Nós não aceitamos. Nem os Estados Unidos aceita, mas esse acordo é citado porque ele representa a consagração de um momento metodológico que muda completamente com um segundo acordo chamado Katz. Eu vou dizer para vocês, esse acordo tem que ser lido. Todos nós deveríamos ler esse acordo. O acórdão Katz é E interessante que o acórdão Katz, ele fica famoso não pelo voto do relator, mas pelo voto concorrente, um voto concordante do Justice Harlan, que deu, desde então, o teste para saber se houve infração à privacidade e se, portanto, teria que haver um mandado judicial para romper esta linha. O que muda de Olmsted para Katz? É fácil eu ver. Sabe o que aconteceu em Katz? Em Katz, o cara era acusado de comandar ali uma jogatina ilegal, tá? Jogatina ilegal. E ele comunicava as apostas e tal, ele repassava as informações. Isso. Por quê? Porque se é interestadual, é federal. Então, aí é competência do FBI. A competência criminal dos Estados Unidos é muito reduzida. Ao mesmo tempo, pela interpretação da Suprema Corte, ela acaba se expandindo, porque tem que ser interstate. Tem que ser interstate.
E, às vezes, os tipos até dão uma forçada, assim, que não... Por exemplo, ter arma perto de escola, se entendeu que é interstate, porque prejudica a circulação. Então, é uma concepção bem alargada. Então, o cara estava ali, no telefone booth, ali no nosso antigo, professor Ângelo, todo mundo muito jovem, eu vou falar, não vai entender. Orelhão. Não vão entender. Esses dias eu falei em aula, no orelhão, mas não é a minha orelha, que é grande, eu sei. Orelhão. Não sabem, né, o que é orelhão. Ah, sabe? 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 Ah, todo mundo sabe. Pedro sabe. O Pedro é novinho, ele não esconde a idade. Sabe o que é orelhão? Bom, os colegas telepresenciais já usaram orelhão, claro. Eu usei muito orelhão, tinha fichinha ali e tal, né? E, então, esse cidadão usava um orelhão. O que os policiais fizeram? Conhecedores do precedente. Bem, a quarta emenda protege o quê? Protege pessoas, protege lugares e coisas. Eles botaram um gravadorzinho ali. Pergunta-se, invadiu. Botaram ali perto, gravaram tudo. Ah, aposta no cavalo, acho que era corrida de cavalo, aposta isso, aposta aquilo, não sei o quê. Ó, fulano apostou. E quando esse cidadão arguiu a ilicitude, o que o governo disse? Não entramos na casa dele, não entramos no carro dele, não invadimos nada, ele estava no local público, estava falando na rua, falando alto, nós só gravamos o que ele emanava, lançava para a atmosfera, o sinal da voz dele. E aí a Suprema Corte faz um overruling e diz que Olmsted não é mais lei. Por quê? Essa é a primeira grande evolução. Porque, diz aqui, olha só, esse acórdão, eu já nem me lembro, isso aqui é um acórdão da década, não trouxe aqui, é um acórdão antigo, Harlan, deve ser década de 60, década de 67, tá? 67. Vejam o que está na emenda. A quarta emenda se aplica não apenas à apreensão de itens tangíveis, mas se estende também à captação de declarações orais. Primeiro passo já então se dava que o mundo intangível pode ser sim objeto de searches and seizures, buscas e apreensões. E mais, e disse assim, e a proteção à intimidade não é de coisas e lugares, é de pessoas. Essa foi a grande mudança. E aqui eu separei aqui alguns trechos do julgado, mas o que realmente interessa aqui, o Justice Harlan, isso acabou viajando para a comunidade europeia. Hoje, na Europa, vários países aplicam esse teste de 2 fases que Harlan propôs. Para que haja violação da privacidade, 2 coisas devem ser observadas. Primeiro, o indivíduo tem que ter uma expectativa subjetiva de privacidade. Segundo, a sociedade, objetivamente, tem que reconhecer como legítima essa expectativa. Então, por isso que veja o caso Harris, o que eles disseram? Mas o cara deixou tudo aberto, fazia os negócios na via pública, ele não revelou nenhuma pretensão de nenhuma declaração, nenhuma expectativa. Posso ir um pouquinho mais? Posso? Nenhuma expectativa de privacidade. Não revelou. Tá? E segundo, mesmo que ele tivesse revelado, tivesse fechado uma cortina, teria que ver se a sociedade, num juízo objetivo, não mais subjetivo, um juízo objetivo. E aí o tribunal tem que avaliar realmente, não é, os valores em vigor naquela sociedade, se a sociedade estava disposta a lhe dar esta franquia. Isso não é fácil de ver. Exemplos surgiram, eu anotei vários casos aqui, Notts, Caro, Tiraolo, caso da Alchemical, que, por exemplo, sobrevoo. Hoje é grande discussão nos Estados Unidos. E eu estou discutindo lá no habeas na 8ª turma, professor Ângelo. Essa não é na sua. Essa discussão está na ordem do dia.
o sobrevoo. Esses casos todos que eu citei são casos em que a pessoa realmente quis esconder uma plantação de maconha. Ela plantou numa casa com muros altos, ou seja, quem passasse ao lado não enxergava o que lá dentro acontecia. E num jardim, ela plantava maconha. O que fizeram? O que a polícia fez? Sobrevoou um helicóptero, um voo pairado em cima e fotografou. O caso da Dow Chemical, vocês conhecem, uma empresa, eu acho que da área química, né? É uma grande empresa multinacional, não quis deixar uma agência americana fazer uma inspeção e disse, vocês voltem aqui com mandado, que vocês não vão entrar numa planta industrial se investigava lá uma questão. O que fez a polícia? Pegou um drone, sobrevoou aquilo com uma câmera altamente assim, sensível e conseguiu imagens melhores do que conseguiria se tivesse caminhado lá por dentro. E aí surgiu a questão de aplicar CATs. Como que se aplica? Pergunta número 1 é fácil. Todos esses casos, a pessoa, ela subjetivamente, ela demonstrou uma preocupação, não é, de privacidade. Essa pergunta é fácil, mas a segunda é mais difícil. A sociedade estaria disposta a conceder, a atender essa pretensão subjetiva? Essa questão é mais difícil, lá está muito debatida. Casualmente, esses dois casos do sobrevoo, parênteses, como eu até trabalhei nos casos de sobrevoo, por quê? Quando eu estava lá. O pessoal sabe que eu fui, não sou mais agora, mas eu, durante 20 anos, fui piloto de avião. Então, eu conheço as aerovias, então, e, por incrível que pareça, só uma curiosidade, a discussão é feita com base na natureza do voo. Por quê? O que os tribunais, a maioria, a Suprema Corte ainda não diz, tá? Mas os circuitos estão raciocinando assim. Olha, você não pode obrigar que um passageiro, por exemplo, um passageiro de um voo voando numa aerovia, ou seja, ele não está infringindo nenhuma regra, que ele feche os olhos ao que ele está vendo lá embaixo. Esse foi o raciocínio. Então, se um voo policial decola sem mandado, sem nada, vejam num caso interessante, porque nesse caso da Dow Chemical, os representantes da empresa disseram, não, aqui vocês não vão entrar. Era uma agência ambiental. Aqui vocês não vão entrar. Então, assim, mais explícito do que isso, vocês voltem com mandado aqui. E eles disseram isso porque sabiam que não iam conseguir mandado, porque não tinha justa causa, era uma suspeita anônima e tal, muito mal formulada. Agora, a pergunta foi, eles perderam, até o caso da Dow Chemical, eles perderam, lá no Circuito Federal. A questão foi que, se o sobrevoo está sendo feito, um plano de voo, numa aerovia legal, a sociedade não reconhece essa pretensão à intimidade. Por quê? Porque as aerovias são ocupadas, as pessoas estão ali, as pessoas podem usar a câmera. A discussão ficou mais, nós vamos ver por quê, no próximo acordo, no uso do dispositivo. Um dispositivo que talvez ampliasse muito a capacidade da pessoa olhar. E aí, isso só seria resolvido. Então, antes de passar para o terceiro momento, o momento da grande virada mesmo. As garantias são de pessoas, não de lugares, não de coisas. Claro, também de lugares e também de coisas, mas isso é um crescendo que vai agregando, digamos, novas tutelas e vai exigindo, em contrapartida, o concurso da autorização judicial. Mas, para a gente saber bem o que está discutindo, grande coisa. Foi não, professor? Exatamente, exatamente. Teoria das camadas, vai agregando camadas, exatamente. Mas só para a gente saber o que está discutindo, mas qual é a diferença? Minha gente, a diferença é muito simples. É que se está fora da proteção da intimidade, eu não preciso de justa causa, eu não preciso de nada. Não preciso de autorização de ninguém. Eu, percepção criminal, vou lá e tiro fotografia. Eu vou lá e sobrevoo. Eu vou lá e entro com um cachorro, com um cão farejador. Eu vou lá e fico parado na casa do doutor Pedro. 1 mês. Imaginem, 1 mês de pessoas se revezando, fotografando. Vocês vão fazer cara feia? Claro que vão.
Alguém gostaria de ter alguém parado na porta, se não for stalking, mas não é, está parado lá. Ou monto uma banquinha de pipoca. Eu vim vender pipoca aqui, 24 horas, delivery de pipoca. Estou lá 24 horas. Estou fotografando, estou filmando. Tá? Então, vejam que é uma questão importante. Porque se esta campana de 20 dias na frente da casa do Dr. Kenny viola a intimidade, eu vou ter que pedir autorização para o juiz para fazer. E ele não vai me dar porque, digamos que eu não tenha nada. Não tenho nada. É uma denúncia anônima que diz que o doutor Pedro é traficante. O cara ia olhar para o doutor Pedro e ia dizer, não, essa aí é filho. Não dá. Não dá para saber, exatamente. Tá? Mas, entendeu? E imagina eu chegar perante o juiz como foi no caso Ente, uma denúncia vazia. Olha, o doutor Pedro é traficante. Eu quero ficar lá, quero instalar uma câmera lá na frente da casa dele. 20 dias, 24 horas por dia para ver o que acontece. O juiz vai dizer, amigo, vai procurar coisa melhor para fazer. Qual é a justa causa? Cadê a fundada suspeita? Esse papel de pão não vai dar, não vai rolar. E nós sabemos que se o juiz der e a coisa acontecer, o desembargador Ângelo vai jogar pela janela um habeas corpus, porque não podia fazer isso, certo? O doutor Nido ali vai dar risada lá, o profissional sério, e vai dizer, não, isso aqui, tudo errado. Então, veja como a questão é importante, a questão é importante. E aí, então, já com esta roupagem, que essa garantia não é só de lugares e coisas tangíveis, mas também mas, sobretudo, de pessoas. Nós chegamos no caso Quilo. E o caso Quilo é um caso parecido com o cão farejador, porque o caso Quilo, o que foi que aconteceu? Também, de novo, caso de maconha indoor, né? Pessoas que cultivam a maconha dentro das suas casas, né? E nesse caso, a polícia recebeu também uma denúncia anônima, assim, vazia, sem fundamentos. O que fez o policial? O policial começou a circular na casa onde, alegadamente, esta plantação aconteceria. Esse caso é extremamente importante, porque eu acho que ele está sendo retomado hoje nos Estados Unidos como a chave para resolver o quarto momento metodológico. Então, esse caso aqui, ele tem nuances. Parece que ali está a chave da questão. E o policial ficou ali pela frente. Eis que existia um dispositivo que foi muito utilizado na Guerra do Iraque, pelas tropas americanas, que, de noite, conseguia indicar emanações de calor. Hoje é coisa comum, isso até muitos carros, me parece, que tem isso. Olá, imagina, bem-vinda. Bem-vinda, professora. Muitos casos, né? Muitos carros têm isso aí. Não sei se vocês já viram. Ele dá um design ali na tela de uma pessoa ali. Ele faz um design pelo calor. Então, isso hoje é uma tecnologia assim, né? Que já está aí no dia a dia. Tá? Olha, fico muito lisonjado com essa presença. Não precisa. Não, eu fico até constrangido, a professora Maria Cecília. Aí eu acho que eu vou encerrar, professor. Fiquei constrangido. Mas a sua casa é longe, nós sabemos essa viagem, não, bem-vinda. Obrigado. E, então, com base nessa tecnologia, o que o policial, muito tirocínio, fez? Ele começou a captar as emanações de calor da casa, que saía das paredes da casa. O Thermal Imager era um equipamento usado na guerra. E por que isso era importante? Porque o cultivo da maconha indoor precisa de calor. A senhora conhece isso? A colega ali conhece. Ela prontamente já disse assim, né? Conhece, é calor, precisa de calor. Tá? E o que ele raciocinou? Ele juntou isso com algumas circulações estranhas, ali um entra e sai, e foi isso que ele apresentou para o juiz para pedir um mandado de busca e apreensão. Certo? O que vocês acham que aconteceu? Depois, no processo penal, o acusado, Quilo, disse o seguinte: olha, acontece que esta captação do calor foi uma busca e apreensão, e ela precisa de mandado.
Era um calor que saía da minha casa, portanto, minha privacidade, tá? Era algo que eu mantinha, eu não fiz isso no domínio público, as cortinas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, a porta não era transparente, né? Vocês não tinham nada que bisbilhotar, disse ele, dentro da minha casa. É isso que ele disse. O tribunal, como decidiu isso? Aqui vem a chave para esse novo momento. Na minha opinião, é o momento que nós vivemos hoje. O tribunal, em primeiro lugar, afastou o trespass, a violação da casa. O tribunal afastou aquele primeiro momento metodológico, Olmsted, tá? Em que essas garantias protegiam lugares e coisas, que não houve. Alguém entrou na casa dele? Não. Alguém encostou na parede da casa dele, pelo lado de fora? Também não. Alguém bisbilhotou em alguma coisa que não estava visível a olho nu pela via pública? Também não. Então, o tribunal afastou. Tá? Embora o tribunal tenha dito, não, realmente a casa, quando se trata de coisas que ocorrem dentro da casa, um olhar mais cuidadoso é merecido, mas aqui não houve. Mas aí o tribunal fez a pergunta de Katz. Bom, número 1, ele demonstrou uma pretensão de privacidade, o tribunal titubeou na resposta. O tribunal titubeou. Por quê? Bem, ele fez alguma coisa para impedir que a onda de calor saísse de dentro da casa? Ele aparentemente, realmente, ele queria que aquilo não fosse visto, mas a questão é, o que foi pego? Foi a onda de calor. Foi a onda de calor que emanava da casa dele, mas essa onda, quando emanou, já não era a casa dele. Ela vinha da casa dele, mas não era a própria casa, estava na atmosfera. O tribunal titubeou na resposta, mas respondeu que sim. Ele, subjetivamente, embora de forma tacanha, né, de forma incompetente, ele poderia ter, sei lá, feito um sistema ali de isolamento, né? Ele não fez. Mas a primeira pergunta foi sim. Se reconheceu a pretensão à privacidade. Agora, quando chegou na segunda questão, o que o tribunal disse? E aqui vem um ponto importante. O tribunal disse o seguinte, bem, aqui a informação sobre o que ele fazia dentro da casa dele, ela não foi captada pelos órgãos dos sentidos, do policial. Não foi. Por que não foi? Porque se qualquer um de nós olharmos agora essa parede, aqui não sei a temperatura, uma emanação vai ter dessa parede. Nós não vamos conseguir enxergar. Visão, tato, audição, olfato, né? Vejam lá o cachorro, né? O sniff dog, o cachorro, o cão farejador. O olfato do cachorro. Ali, disse o tribunal, não é o que foi usado? Foi utilizado um dispositivo que permitiu a percepção de algo inatingível aos órgãos dos sentidos humanos. O que foi utilizado aqui foi um dispositivo que realçou aquela onda de calor e a tornou visível para o policial. O tribunal, então, fez a seguinte decisão, que é a chave do nosso problema atual. Quando é utilizado um dispositivo que não se encontra disseminado na sociedade, não posso ir ali numa tabacaria e comprar, não podia. Hoje eu acho que até pode. Eles dizem isso na porta. Eles foram muito cuidadosos. Disseram, talvez amanhã esse thermal imager aqui seja brincadeira de criança. Está gravando? Eu ia fazer uma... Está gravando? Porque vocês sabem que o uso do thermal imager... Não posso falar isso aí. É muito engraçado. É muito engraçado. É engraçado isso, me disseram. Esses dias eu estava falando sobre isso. Num evento lá em São Paulo, e um aluno que trabalha no aeroporto disse, professor, nós usamos isso aí. Nós usamos e até nós rimos muito. Eu digo, mas por quê? Qual é? Não, no aeroporto. Mas por quê?
que nós vemos as emanações de calor das pessoas caminhando. Bom, vocês entendem o que ele quis dizer isso aí, né? E aí emanam muito calor caminhando pelos aeroportos. Pô, mas que falta de respeito, tem toalete, tem tudo, professor, mas é uma coisa impressionante, nós rimos muito, tá? Bom, não sei o que ele quis dizer. E aí, o que diz o acordo? Mas quando este equipamento se disseminar na sociedade, já não se pode falar no uso de algo que a sociedade não está preparada para tolerar. Então, o que eles quiseram dizer é o seguinte, se eu utilizar, vejam como ficou a decisão, ela ficou formulada de que maneira? Ela ficou formulada de uma maneira que depende do dispositivo utilizado. Quer dizer, se eu utilizo um dispositivo que realça aquilo que não é atingível para os órgãos dos sentidos, o que significa isso? Isso é uma busca e apreensão. Estou usando um dispositivo que não está à disposição da sociedade. À medida em que esse tipo de coisa, e hoje está, estiver disseminado na sociedade, qualquer criança puder usar isso, vai virar até brinquedo de criança, o thermal imager, certo? Já não há mais busca e apreensão. Por quê? Porque a sociedade, no momento que disseminou esses equipamentos, já não reconhece essa expressão subjetiva de pretensão à privacidade. E, nesse caso, o tribunal, vejam bem, não tinha invasão a nenhum lugar, certo? Número 2, tinha pretensão à privacidade, mas a sociedade, ainda não visando o tribunal, reconhecia esta privacidade, esta pretensão subjetiva, por quê? Porque foi utilizado um equipamento que ampliou a capacidade perceptiva do homem. E o que é isso, minha gente? Nós estamos chegando no quê? Nós estamos chegando na inteligência artificial, é quase um prenúncio, não é? E nós estamos chegando na captação de massivas fontes de informação e estamos chegando no conceito, que é o último conceito que eu vou querer tratar, de privacidade quantitativa. Nós não conseguimos, por exemplo, processar. Eu agora estava trabalhando num caso, baixaram as interações telemáticas de uma pessoa de 2005 a 2024. Se nós tentarmos, eu e o professor Ângelo, tá, nós vamos tentar fazer um perfil dessa pessoa. Eu não sei se nós vamos conseguir processar essas informações todas. Então, milhões. E aí lá com o processador, em 10 minutos, veio a vida dessa pessoa. Tá? Claro, isso foi tudo com autorização judicial, tá? Mas o que eu quero mostrar aí é que é uma visão um pouquinho diferente, porque é o problema da quantidade. Né? Então, este acórdão quilo, o que se diz? Ele é um acórdão, de alguma maneira, ele prenunciou a discussão que acabaria hoje se travando. Né? Depois desse acórdão vieram outros acórdãos, um que está muito comentado aqui no Brasil, que até foi citado pelo Supremo, que está acho que não terminou ainda, até me corrijam se eu estiver enganado, o Supremo está decidindo o problema da apreensão dos telefones celulares, incidentalmente à prisão. Tá? E isso foi julgado no Supremo americano, no acórdão Riley, e lá se diz, olha, só um pouquinho, de novo a quantidade, um smartphone não é um telefone, não é uma agenda. Né? Em função da adiantada hora, até não vou falar do Riley, mas o que eles dizem lá? Eles dizem isso lá, um smartphone, não é? Tem a vida da pessoa. Então, e aí esta palavra é a palavra de ordem hoje. É uma prova que deve ser regular pela teoria do excepcionalismo. É uma prova excepcional. O smartphone, pelo volume de informações, está orientado pelo excepcionalismo. A Suprema Corte americana em Riley disse, então, não pode, a prisão com seus incidentes, que é a revista e a apreensão das coisas que estão com preso, né, que são as apreensões incidentais das prisões, que aqui também são perfeitamente admissíveis, esta prisão não autoriza a apreensão, não autoriza navegar
no celular. O STJ decidiu da mesma forma, mas subiu, não sei se em recurso, subiu em repercussão geral e está no Supremo. Esse julgamento me parece, posso estar enganado, já começou, alguém destacou e ele vai ter que voltar para o plenário e já tem votos por reformar, se afastando dessa, acho que seria um erro muito grande. É muito fácil obter um mandado judicial, é muito fácil, você aprendeu. Qual o problema de obter um mandado, né? E então nós logo vamos ter uma decisão disso. Mas o acórdão realmente que nos coloca no quarto momento metodológico e que não por outra razão também diz respeito a telefone celular, tá? Que esse acórdão, vejam, é um acórdão robusto, tá? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi julgado em 2018, acórdão Carpenter v. US. Este acórdão causou uma comoção nos Estados Unidos. Vocês coloquem no YouTube Supreme Court Carpenter, vocês vão ver os protestos de parte. Isso aqui dividiu republicanos e democratas, assim, entendeu? E aqui seria, no Brasil, né, professor Ângelo, panelaço, né? Aqui é panelaço. Não tem havido muito panelaço ultimamente, né? Eu não tenho ouvido, pelo menos. Não sei por que esses tempos eu bati umas panelas lá na minha janela, mas não colou. Ninguém bateu comigo, eu desisti. Lá não é panelaço, lá é muito organizados, aqueles grupos de advocacy e tal, de lado a lado. O que se decidiu em Carpenter? E se decidiu, e os autores que estão escrevendo hoje eu falo mesmo, assim, 2024, 2025, a produção científica hoje parte desse acordo. O que aconteceu ali? Vocês vão ver que é um pulo adicional de Carpenter, de quilo. Então, lembrando, Olmsted, lugares, coisas, cats, pessoas. Quilo, pessoas contra a invasão da tecnologia. Quilo foi uma proteção contra o poder invasivo da tecnologia, certo? Por isso que eles disseram, se é uma tecnologia que está disseminada, deixou de ser tecnologia, passou a ser um bem da sociedade. Se é uma coisa que só o FBI tem, né? E você... Professor Ângelo, esse assunto eu começo a falar, não paro, porque eu tenho 3 casos que eu queria examinar, eu participei até desses casos. Não, daqui a pouco o pessoal começa a cansar. Tá, o pessoal começa a cansar. Mas, então, a proteção contra a tecnologia. E aí chegamos em Carpenter. Carpenter foi o seguinte, cidadão, um grupo, organização criminosa, tá? Não me lembro qual é o estado, que fazia roubos de bancos, roubos violentos. Tá? Matavam gente e tal, roubos em série. Qual foi a principal ferramenta da investigação? Veja que coisa incrível. Eles conseguiram, aí, claro, tem uma peculiaridade dos Estados Unidos. Aliás, não tem mais. Aqui também não tem. Porque a lei das organizações criminosas, cuja constitucionalidade, eu acho que nem sei se chegou a ser posta em dúvida, ela permite que a polícia obtenha os dados cadastrais sem autorização judicial de telefones. Tá? Mas lá, por causa da doutrina dos fatos públicos, o poder do executivo vai um pouquinho mais além, de pedir coisas sem mandado. Tá? Então, a polícia obteve legalmente, é isso que importa para nós, legalmente, a principal prova foi a localização da antena do celular de um acusado. Tá? Eles retroagiram mais ou menos uns 10 anos. Olha o volume da informação. É que está a chave do Carpenter, que já surgiu aquilo. Eles obtiveram 10 anos do RB, da localização da antena de celular com a qual o celular de um acusado estava conectado. E qual o resultado? Esta antena colocava o acusado em todos os bancos no dia, na hora dos roubos. Se eu não me engano, até foram mais de 10 anos.
lá chamado, né, Cell Site Location Information. Tá? Essa foi a prova que levou à condenação desse indivíduo. Foi essa a prova. Tá? O Open. Aqui uma peculiaridade do direito americano, né? Como isso foi para um júri, né? Então o tribunal examina o opening statement do promotor, qual é a prova em que ele se louvou, os closing arguments, né? E os open arguments de parte a parte, e essa foi a prova que dominou a cena. O juiz, houve uma motion to suppress, um pedido de desentranhamento, o juiz rejeitou, isso foi subindo, tribunais com muita divergência rejeitaram a alegação até que o caso chegou na Suprema Corte. E o que prevaleceu? Um acordo muito longo, tá? Como eu disse, houve divisão, republicanos, logicamente, dizendo que não tem violação à privacidade. Qual era o argumento a favor dos da prova? Cats, eu digo, olha, eu saio com meu celular pela rua. No momento que eu saio, que eu aceito me conectar com a minha operadora, está lá no contrato dela. Eu tô disseminando essa informação para a operadora. Não estou escondendo. Então, eu que desligasse esse argumento. Não quer ver? Desligue seu telefone. Não, porque isso é um aspecto. Lá foi um procedimento que se chama, vocês não imaginam, isso caiu uma máscara para mim. Porque eu imaginava que latinório é só na civil law. Vocês não sabem como tem latinório na common law. É um procedimento sub pena duces tecum, uma expressão latina, que a gente vê nos filmes, a supina. Lá, essa informação não é revestida de sigilo. Esse que é o caso importante. Que, veja, era uma informação ao acesso da polícia. Isso aqui seria viciado. Né? Lá não era. Essa foi a dificuldade do caso. É como eu disse a vocês, eu fiquei, mal comparando, 20 dias na frente da sua casa. Podia ficar. Eu não fiz estoque, eu não te constrangi, eu fiquei sentadinho ali. Ou fui lá, fingi que estava vendendo pipoca. Certo? Fiquei filmando a porta da sua casa, 20 dias. Então, mal comparando, lá a polícia podia sim fazer o supina para operadora. E qual foi o argumento a favor da prova? Não se violou nenhum elemento da privacidade, nem coisa, nem lugar, nem a expectativa, porque ele estava com o celular ligado. Então, o acusado, ele não revelou essa primeira exigência, esse requisito de Katz, a pretensão subjetiva. Ele fez de porta como se ele tivesse porta aberta na casa dele, por exemplo, se injetando droga, comercializando. O que a Suprema Corte americana, olhando para esse caso, disse, e buscando realmente os primeiros passos que já estavam dados em aquilo, a proteção contra a força da tecnologia. Meus colegas, não nos enganemos. Eu acho, professor Ângelo, que logo, se é que já não existe, algum dispositivo vai entrar nas nossas casas, vai se sentar do nosso lado, invisivelmente. Esses dias me disseram, amigo meu foi lá em casa, e aí minha mulher falou, Alexa, desligar a TV. Quem tem filho pequeno sabe que Alexa é uma santa. Tu tem vários filhos pequenos. Bom. A minha mulher resolveu o problema. Desliga a TV. Não quero desligar. Só mais um pouquinho. Dá o controle. Não dou. Agora é Alexa, desligar a TV. Aí uma pessoa disse para mim assim, lá em casa, tá gravando tudo que vocês falam aqui, hein? Tudo que vocês falam está gravado. E normalmente cita uma coisa que, pior que é verdade isso aí. Tu tem Alexa, não? Não tem? A gente tem filho grande, imagina. Tem filho grande. Tem, mas não usa. Pois é, tem medo. Eu fiquei com medo, porque uma coisa que me disseram, e é verdade. Às vezes você fala, vamos viajar, não sei o que, começa a receber passagem. Aí começa a receber propaganda de passagem aérea, promoção de passagem aérea. É um negócio assustador, né? Pode. Né? Pode. Olha aí. Apareceu. Então, vai saber. Então, eu não estou brincando. Pode ter
Olha aí, pode ter alguém sentado aqui. Então, vamos dizer, o professor está louco, aquele ali não está bem da cabeça. Então, o senhor falar com ele, está vendo coisas. Mas, veja o exemplo. Pode ter alguém sentado aqui, eu acho que vai, não sei, eu acho que já deve ter. Ou, isso já existe. Uma mosquinha, pousa ali, mas não é uma mosca. Isso existe. É um gravador, tudo grava, né? Tudo grava. Uma mosca, uma formiga, olha, claro que tem tecnologia para fazer uma mosca que é um receptor de áudio e vídeo, né? Então, em Carpenter, o tribunal olhou para essa nova realidade, para esse bravo novo mundo. E para o tribunal, no acórdão Carpenter, foi mais difícil do que seria para nós, porque exatamente isso que o professor Pedro falou. Porque lá, essa requisição era legal. Era legal. E era legal porque isso, o executivo dos Estados Unidos tem um poder muito maior, até a conta bancária. Eles pedem a conta bancária. Eles têm que ter uma justa causa administrativa só, certo? E eles tinham uma justa causa administrativa nesse caso, era uma investigação, um crime muito sério. Esse crime estava horrorizando a sociedade daquele, acho que era Michigan, não sei, estava assim, barbarizando, eram crimes violentos, eles aconteciam repetidamente, as pessoas já não estavam querendo ir em bancos. E nesse acordo, né, o tribunal disse, bom, como eu falei, a divisão entre republicanos e democratas, e lá tem os chamados swing voters. Swing, né, é aquela coisa que vai para um lado, vai para o outro. E a grande espanto, até um juiz que se notabilizou agora, que deu um pito no Trump, que é o Chief Justice Roberts, que andou falando, olha, não sei se vocês estão acompanhando a polêmica dos deportados e tal, e o Chief Roberts, evidentemente que lá não é o Brasil, o que se dá entrevista, se adianta, casos que vão chegar, já se dizem como é que vão julgar, certo? Julgam pela imprensa. Inclusive, os meus colegas lá, os professores perguntavam, mas como é que pode isso? Claro, não pergunte para mim, quando eu estudei não era assim, também não sei. Mas agora o Chief Justice Roberts disse, olha, não se reforma a decisão pedindo impeachment de juízes. Olha, muito raro uma proclamação desse tipo, né? Porque os advogados do Departamento de Justiça anunciaram, pediram impeachment do juiz federal lá. Então o tribunal olhou para isso por um swing vote. Roberts, que é um juiz nomeado pelos republicanos, se alinhou com a maioria dos juízes ditos democratas e disseram o seguinte, olha, nós não sabemos quando muita informação é muita informação. Mais ou menos isso que eles... Mas nós sabemos... Nós não sabemos dizer o limite exato a partir do qual, mesmo sendo públicas as informações, houve uma intrusão na privacidade da pessoa. Não sabemos que limite é esse, mas nós sabemos uma coisa. Me lembro, retroagir 15 anos a todos os movimentos de uma pessoa que foi excluída. Isso é na verdade. Ela não pegou só, pegou todos os movimentos, extraiu dali que nos dias de assalto a antena do celular colocava o acusado dentro do banco. Tá? Mas nós sabemos que eu retroativamente, isso é um ponto importante na decisão, eu utilizar uma tecnologia que me permite reconstruir os passos nas 24 horas, durante 15 anos, o acórdão diz, certamente isso, embora a informação seja acessível, isso viola a privacidade. E aí, outro ponto importante desta decisão é o seguinte, além disso, além do grande volume da decisão, esse tipo de prova, por causa do volume, tem que se submeter a uma regra que eles chamaram, que a doutrina mais está chamando, isso eu não sei se aparece no acordo, eu acho que até aparece no acordo, mas a doutrina que acabou hoje, a doutrina de hoje acabou tratando disso, tem que se submeter à regra do excepcionalismo. Enquanto essas tecnologias, como que refazendo o acórdão Quilo, tá? Enquanto essas tecnologias tiverem um poder excedente
aos recursos, os órgãos do sentido, enquanto essas tecnologias tiverem o poder de penetrar na vida da pessoa de uma maneira quantitativamente incalculável, nós temos que tratar isso de forma excepcional. E vou explicar por que o excepcionalismo. Sob pena, essa foi a lógica de as garantias dos Bill of Rights, que todos os países democráticos têm, no nosso artigo 5º, a emenda 4ª dos Estados Unidos, elas deixarem de operar. Porque eu estarei com a possibilidade de penetrar áreas da intimidade sem ingressar em lugares, sem romper lacres, sem romper coisas, em setores que a pessoa não manifestou pretensão de intimidade. Acórdão CATS, não protege mais, não manifestou. Ela foi no restaurante, ela viajou, ela voltou, ela dirigiu um carro na via pública, todo santo dia ela dirigiu um carro na via pública até um local ali em que se fazem, que tem um ponto de droga. Todos os dias, 20 anos ela dirigiu ali. Lugar público, a pessoa podia estar sendo seguida, pode ser seguida, está andando na via pública, o carro andou na via pública. CATS não protege mais. Então, o que se disse assim? Mas quando entra em jogo, eles até usam uma expressão, né, a possibilidade de uma reconstrução da captura de um volume incomensurável de informação que o acordo não diz qual é. Eles dizem, nós não vamos dizer qual é. E eles tiveram muito cuidado, eles disseram, olha, o nosso holding, a nossa regra aqui é só para esse caso. Eles foram claros, nós estamos decidindo só antena e celular. Nós não estamos autorizando, tiveram muito cuidado. Próximas situações terão que ser examinadas caso a caso. Fizeram esse caveat aí. Ó, cuidado. Tá? Claro, disseram isso, mas não adiantou dizer isso, porque esse acordo ele tratou de uma situação, não é? Que é uma situação que se dá, nós podemos olhar nas investigações contemporâneas que se dá, e eu quero focalizar só um aspecto, e aí vou encerrar depois de alguma conversa, eu quero falar de 3 casos, mas falo depois, que se dá as provas de alto volume que são praticadas. Qual é a característica das provas que devem ser vistas pela ótica do excepcionalismo? Primeiro, são provas altamente invasivas, são provas produzidas por meio de recursos tecnológicos e, mais importante, são provas que reúnem um volume de informação insuscetíveis de processamento pelos órgãos dos sentidos. Pelo seu volume, nós não teríamos condições de processar essa informação e dela extrair uma informação útil. É o volume e a tecnologia empregada para extrair um sentido relevante desse volume de informações. E é isto que seria a característica principal hoje do 4º momento metodológico ou das provas ditas digitais. Olmsted, coisas e lugares. CATS, pessoas. Quilo introduz o problema da tecnologia. E Carpenter seria a privacidade quantitativa. Quer dizer, talvez, isso é um debate aberto. Isso é um debate aberto. Talvez, 4º momento metodológico, diga que a privacidade já não abrange apenas lugares e coisas, já não abrange apenas, né, pessoas, a expectativa, ela abrange a quantidade de informação, a privacidade, não mais subjetiva, não mais do local, mas a privacidade quantitativa. Nós tivemos, depois, 3 casos, né? Eu vou falar depois, porque eu já quero encerrar, 3 casos, que foram os casos Playpen, o caso do Ubrich, que foi agora indultado, né, há 2 semanas, foi indultado pelo presidente
Silk Road, que foi indultado pelo presidente. Eu estava lá quando o caso Silk Road ainda está rolando nos Estados Unidos. A Suprema Corte não quis meter a mão no assunto. Se metesse, teria que tratar desse ponto, eles não quiseram. Então, cada circuito está decidindo de um jeito, mas parece que já tem uma orientação. E o terceiro caso que não chegou a ser julgado foi o caso da Microsoft. Esse é muito interessante. O caso da Microsoft contra os Estados Unidos. Todos casos em que surgiu essa questão. E mais, surgiu a questão de saber, que é muito difícil, seria um outro tópico, mas só vou mencionar, onde a busca e apreensão ocorre nesses casos. Onde que ela ocorreu? Que estado? Que juiz que teria que autorizar? Quem seria o competente? Porque essas buscas e apreensões, às vezes, no mundo digital, a gente não sabe onde é que elas vão. Elas pode ser feita, né, professor Ângelo? Lá em Brasília, podem pegar a caixa postal aqui. Mas pode pegar ali. Quando me aposentar, eu vou me mudar para Xangri-Lá, né? Eu vou ser xangrilense, vou me esconder lá, pode ser feita lá, a polícia lá em Xangri-Lá. Pegar meu e-mail aqui, ouvir meu telefone aqui, quer dizer, a gente não sabe. Até o lugar, até as noções de competência, lugar, no mundo digital, elas acabam se tornando intangíveis também. Então, meus colegas, encerrando, professor Ângelo, agradecendo esse momento aqui de reflexão, talvez, não é, nós, e faço assim, quase como um desafio, nós estejamos, eu espero até acabar de escrever sobre isso esse ano, nós estamos vivendo um momento caracterizado pelo seguinte: haverá de haver alguma proteção derivada do conceito de privacidade, portanto, exigindo expedição de mandado contra provas que reúnam um volume incomensurável de informações, as chamadas High Volume Collection Evidence, provas que reúnem volumes incomensuráveis, né, que utilizam tecnologias que têm capacidade de transformar um volume errático de informações numa informação relevante que diz, que traduz coisas da intimidade da pessoa. E esse, para mim, é o grande paradigma que parece que foi quebrado. Informações públicas também podem reclamar mandados. Quando? Nessas circunstâncias. Porque, vejam, e com isso eu encerro, se alguém hoje me acompanhar o meu dia, vai perceber onde eu vim, o que eu fiz aqui, depois vou sair daqui, vou almoçar o que eu comi, depois eu vou na farmácia, o que eu compro, depois eu tenho meu cartão de crédito, as coisas que eu gastei, depois, à noite, o que eu vou fazer, para onde eu fui, que eu viajei, multipliquemos isso por 10 anos. E transformemos isso numa informação relevante. Acho que muita coisa com inteligência artificial, talvez até os nossos pensamentos poderão ser revelados. Esses casos estão reclamando, é até aí que nós chegamos, um excepcionalismo, um olhar muito mais restritivo. Eram essas as considerações. Muito obrigado pela atenção de todos. A primeira parte, depois temos a parte dos debates. O pessoal perguntou a todas as matérias, em primeiro lugar, que tem tudo a ver com a disciplina, né? Ciências criminais e neurociências. Nós temos que ter em conta que hoje a questão tecnológica está muito ajudada na questão da prova. A questão da prova, naquela forma que se fazia antigamente, como rasa, ela hoje está muito mais complexa diante da complexidade do nosso tempo e diante dos desafios que se vão apresentando, né? Então, eu achei bem interessante, eu lembrei lembrei antes, notando, né, Thomas Kuhn diz que a ciência ela vai caminhando, vai sendo paradigmas, novos paradigmas, e vai avançando. O tio Danilo aqui, ele apresentou vários paradigmas que se apresentaram nesses procedentes que ele apresentou, que dão demarcações muito bem estabelecidas, que, de fato, vão refinando a questão do problema de chegar ao conhecimento. Epistemologia, exatamente. Nós sabemos o que é conhecimento, como nós podemos chegar a esse conhecimento. E no direito,
né? A preocupação que se tem é como chegarmos de forma adequada, até tendo em conta as garantias funcionais. É outro ponto. Lembro também do Ítalo Calvino, que tem um trabalho titulado Por que Ler os Clássicos? E esses são clássicos. Os clássicos, eles nos dão luzes para a gente possa compreender que nós temos hoje não vem do nada. Isso vem sempre de algo que teve seu percurso. Então, esses clássicos, né, como bem coloca o Calvino, né, ele traz demarcações que corroboram ou superam uma situação que antecedeu e nos fazem entender e estabelece novos até caminhos. Eu não quero ficar também comentando, só fiz esses pontos assim, brevemente. Nós vamos fazer essa questão também, só uma outra situação que eu fiz aqui, a questão quantitativa, muito importante. Nós temos na questão neurocientífica, a questão das funções mentais superiores, que é a percepção, a inteligência e até a memória. Como é que nós vamos lidar com digamos assim, uma visualização de uma vida de anos? Até para nós fazermos uma conexão, nós não teremos condições de ficar lembrando de tudo, né? Não somos o Fúrias, né? Para fazer uma dessa ideia, né? Fazer conexões que nos escapariam contra das limitações humanas mesmo. Então, eu agradeço mais uma vez, uma aula brilhante para nós. Nós vamos fazer o nosso intervalo aqui de praxe, e aí depois de 20 minutos nós retornamos para fazer o nosso colóquio, as nossas interlocuções. Tá bem? Leonardo, por favor. Bom, maravilhoso. Tudo bem? Eu fiquei constrangido.